Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo e Cruzeiro quebram recorde de público entre clubes no novo Maracanã. Sem folga, o elenco do Flamengo treina com foco no Bahia após empate ontem contra o Cruzeiro. Palmeiras acerta a contratação de jogador do Flamengo. Flamengo pode perder jogador para Portugal. Porto e Benfica prometem entrar pesado nessa disputa. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Nessa sexta-feira, a famosa hoje, o elenco rubro-negro não recebeu folga e treinou com foco no jogo contra o Bahia. Segundo a programação divulgada pelo Flamengo, o elenco se reapresenta na tarde dessa sexta-feira e o técnico Felipe Luiz vai comandar o treino a partir das 15h30, horário de Brasília, aqui no Ninho do Urubu. O Flamengo vira a chave para enfrentar o Bahia já no próximo domingo, dia 5, a partir das 18h30, horário de Brasília, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do empate com o Cruzeiro, o Flamengo segue na liderança do Brasileiro com 55 pontos. O Palmeiras é o segundo colocado com 52, o Cruzeiro ocupa a terceira colocação com 51 e o Botafogo fecha o G4 com 43 pontos. O empate ontem em 0-0 contra o Cruzeiro registrou o maior público de jogos entre clubes do novo Maracanã, que foi reinaugurado em 2013, depois das reformas para a Copa do Mundo de 2014. A partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro teve 67.800 pagantes, 72.500 presentes e uma renda de R$ 5.800.000. O público também foi o maior da temporada no Brasil em 2025. O antigo recorde do estádio e da temporada tinha sido na vitória por 2-1 do Flamengo sobre o Estudiantes pelas quartas de final da Copa Libertadores 2025. Naquela ocasião foram 66.700 pagantes, 71.900 presentes, com uma renda de R$ 6.600.000. O Flamengo domina também o ranking de maiores públicos da temporada. Na lista dos 20 melhores, o rubro-negro é dono de 15, sendo o mandante nos 13 primeiros. O Cruzeiro aparece 3 vezes e o Ceará e o São Paulo têm uma partida cada. O Flabasquete está na final do torneio Abertura do NBB. Na noite de ontem, venceu o União Santa Fé, da Argentina, por 80-73 na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília, e garantiu a sua vaga na decisão da competição. A final será no próximo sábado, às 20 horas, horário de Brasília, contra o Minas. Esse jogo marcou o reencontro da nação com Franco Balbi, armador argentino, que fez história com a camisa do Mengão e hoje defende o União. Dentro de quadra, porém, quem brilhou mesmo foi Alexei Borges. O armador rubro-negro foi decisivo, anotando 23 pontos e 6 assistências, sendo 11 deles no último quarto, quando o Mengão confirmou a sua vitória. O Flamengo vem de uma janela de transferências muito agitada, com muitas contratações de peso e muito badaladas, mas, em contrapartida, saídas também aconteceram e mesmo com a janela de transferências fechada, já existe uma grande expectativa para que o que vai acontecer na virada da próxima temporada, no ano que vai ser em janeiro de 2026. Já existe uma observação nos bastidores sobre nomes que estão emprestados até o final dessa temporada e que vão voltar ao Flamengo no final desse ano. De acordo com informações do site Transfer Market, esses são os casos dos atacantes Carlinhos e Peterson. Os dois não tiveram muito espaço nos times em que estão emprestados, Vitória e Paysandu. Com isso, a tendência é que eles voltem para o Flamengo, pois não devem ficar nos times em que estão atualmente jogando. Mas a tendência é que eles também não façam parte dos planos do Felipe Luiz e devem mesmo ser mandados embora pelo José Botto no final desse ano. O Carlinhos tem contrato com o Flamengo até o final da temporada de 2026. Por sua vez, o cria do Ninho Peterson tem contrato até o final de 2027.
O Palmeiras acertou a contratação do atacante Felipe Tereza, herói do título mundial sub-20 do Flamengo em 2024. Ele foi bicampeão da competição nessa temporada, mas teve o contrato com o Flamengo rescindido no último mês. O novo acordo é válido por 2 anos e o Palmeiras vai ficar com 80% dos seus direitos econômicos. O Felipe Tereza tem 19 anos e jogou 25 partidas nesse ano, marcou 5 gols. O atacante perdeu espaço no final da sua passagem pelo Flamengo. Não foi titular na partida contra o Barcelona pelo Mundial de Clubes e foi acionado apenas no segundo tempo. Em 2024, ele fez o gol da virada que garantiu o título contra o Olympiacos. A decisão da rescisão de contrato veio do Flamengo e tem a ver com uma insatisfação da postura do jogador. A base rubro-negra passa por um processo grande de reformulação nesse ano, principalmente com a chegada do Alfredo Almeida ao cargo de gerente da base. O Palmeiras, por sua vez, entende que o jogador pode ganhar espaço no seu sub-20, em um cenário parecido com o do Pedro Bicalho. Na época, o meio-campista foi afastado do Cruzeiro também por indisciplina e se tornou capitão na equipe de base do Verdão antes de ser negociado para a Europa. O Felipe Tereza chegou a ter uma chance no time profissional do Flamengo na partida contra o Grêmio pelo Brasileirão em 2024. Ele entrou no finalzinho do jogo e foi logo marcando o gol. E depois disso, ele foi utilizado somente na equipe alternativa do Campeonato Carioca e não subiu jamais para os profissionais. Agora chega aí, rapidinho, eu quero pedir para você uma grande ajuda, você que é minha amiga, é meu amigo e que gosta desse canal, eu preciso muito que você compartilhe esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas, porque se você fizer isso, a gente vai crescer muito mais rápido o nosso canal no YouTube e isso vai me animar demais a continuar trazendo as notícias do nosso Mengão queridão, sem mentiras e sem enrolação. E se você conquistar alguém aí, algum inscrito, me avisa aí nos comentários, porque eu vou dar as boas-vindas para ele ou para ela e os parabéns para você. Juntos somos muito mais fortes. Me ajuda aí. Excelente notícia para o técnico Felipe Luiz, porque o técnico Nestor Lorenzo divulgou a lista dos convocados da Colômbia para os amistosos contra o México e o Canadá. E uma das ausências chamou a atenção: Jorge Carrascal. O meia que costuma figurar nas convocações ficou de fora dessa vez. Para o Flamengo, a notícia vem em boa hora, já que reduz o risco de desfalques durante a próxima data FIFA. Sob o comando do Felipe Luiz, o colombiano Jorge Carrascal tem conquistado cada vez mais espaços e já briga por titularidade. Inicialmente contratado para ser uma alternativa ao Arrascaeta, o Carrascal vem mostrando que pode jogar ao lado do uruguaio. Nas últimas partidas, jogou aberto pelo lado direito e recebeu elogios do Felipe Luiz pela sua atuação. A data FIFA costuma ser um grande pesadelo para o elenco rubro-negro. Além do risco físico, as convocações geralmente coincidem com jogos decisivos. No dia 15 de outubro, o Flamengo vai encarar o Botafogo pelo Brasileirão lá no Tapetinho, partida marcada muito perto dos compromissos da seleção brasileira. O Brasil, por exemplo, joga no Japão no dia 14, o que praticamente inviabilizaria a volta imediata dos jogadores do Flamengo. Já a Colômbia atua em casa no mesmo dia, mas em horário noturno, sem permitir tempo adequado de recuperação do jogador. Até agora, o Flamengo escapou da convocação da seleção brasileira, que chegou a incluir 5 jogadores do clube na sua pré-lista. Sem o Carrascal, a atenção agora se volta para o Uruguai, que pode levar Arrascaeta, Vinha, De La Cruz e Varela. Mas, segundo informações de bastidores, o técnico Carlos Bielsa só vai convocar o lateral esquerdo Vinha. O Equador, com Gonzalo Plata, também deve convocar o atacante, aumentando a chance de pelo menos um desfalque já confirmado para esse jogo contra o Botafogo. O atacante Wallace Jan voltou a ganhar destaque no mercado europeu e está na mira também de 2 gigantes portugueses. Tanto o Porto quanto o Benfica monitoram de perto a evolução do jogador de 20 anos.
A disputa entre os dois rivais de Portugal promete ser muito intensa, já que ambos enxergam no atacante uma aposta muito promissora para o futuro. Além da dupla portuguesa, clubes da Bundesliga e da Premier League também seguem atentos à situação do Wallace-Young, aumentando ainda mais a concorrência pela sua contratação. Entre os times ingleses, o Crystal Palace aparece como um dos mais interessados nesse momento. A equipe londrina vem sendo apontada como a que está na frente da corrida para tentar o Wallace-Young do Flamengo. Inclusive, já há conversas com seu empresário. Assim, Porto e Benfica devem protagonizar a disputa, já que a presença de ambos os clubes portugueses nas negociações pode elevar o nível dessa concorrência. O contrato do garoto Wallace-Young com o Flamengo vai até 2027, o que coloca o clube brasileiro em posição muito confortável para negociar. O valor da multa rescisória é considerado alto, dificultando avanços imediatos dos clubes do futebol europeu. A próxima janela de transferências em janeiro de 2026 pode ser determinante para a saída do Wallace-Young. A partir desse período, o Flamengo vai poder avaliar propostas concretas pelo jogador. Com Porto e Benfica como protagonistas dessa corrida, a tendência é que o futuro do Wallace-Young seja um dos temas de maior destaque no mercado da bola envolvendo jovens talentos sul-americanos. Aí eu te pergunto, você pode me explicar por que o Filipe Luís não deu mais chances para o Wallace-Young no Flamengo? Você concorda em vendê-lo na próxima janela? Coloca aí que eu quero saber. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns aqui para o meu amigo Jairo Santos, que hoje está fazendo aniversário 5.3, um garoto. Parabéns, Jairo, muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu garoto. Comemore bastante o seu dia, parabéns, Jairo. E também para o meu amigo Geraldo Bairral, que hoje está fazendo aniversário, 7.7, outro garoto, e junto com a sua esposa Maria de Fátima Geraldo Bairral, ele está completando 49 anos de casado. Parabéns, Geraldo, muita saúde para você, muitos anos de vida, tudo de bom, meu querido. Parabéns, Dona Maria de Fátima, pelo aniversário de casamento, que eu desejo que se repita por muitos e muitos anos. Comemorem bastante o seu dia, casal. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e dar uma hypada no vídeo, porque isso aí vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um grande abraço para você e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!